os originais grego e hebraico que o mosteiro tinha. Entendeu? Os conhecimentos da humanidade estavam ali no mosteiro. E no filme O Nome da Rosa, já assistiram esse filme? O Nome da Rosa mostra ali, né, até que eles colocam uma solução química ali, em alguns livros, e parece que é um livro até de Aristóteles, para que a pessoa não pudesse tocar. Aquele livro, gente, ele é totalmente, o livro e o filme é totalmente filosófico. Ele mostra o contexto da história. Porque qual que é a ideia? Se você tocasse em alguma coisa que a igreja não tivesse aprovado, você ia morrer na eternidade. Entendeu? Por isso que a pessoa, quando ela tocava naquele livro, ela ia, né, quando ela passava ali, quem tem essa mania de... Eu não tenho essa mania, não é quem tem, e aí morria, né? Fala, Rosa. O nome do livro é o nome da Rosa? O Nome da Rosa. O nome ou é em nome? O Nome da Rosa. Em nome da Rosa. É Em Nome da Rosa, desculpa, Em Nome da Rosa. Tem um filme dele também, né, e tem um livro. Lá no seminário Batista, acho que tem 2 exemplares desse livro, mas o filme é mais rápido. O livro, ele é dessa grossura assim, para quem quer assistir, né? Para quem quer ler, apesar que o livro, gente, nem o filme se compara ao livro. O livro normalmente é melhor, né? Apesar de toda a produção e tal, porque quando você lê um livro, você começa a visualizar coisas, né? A visualizar da sua forma, né? Então fica diferente. Mas, gente, então, Lutero, qual que é o pensamento dele? Como que a pessoa era salva na Idade Média? Através das indulgências, não é? Na Idade Média, quando a gente olha a história da teologia, a história do cristianismo, o que é indulgência? A indulgência, a pessoa, ela pagava, ela comprava às vezes até relíquia, né? As relíquias dos santos, né? Dos apóstolos. O interessante é que nessas relíquias aí, você tinha, por exemplo, 500 fêmurs de João Batista. Então, pior é o pedaço da cruz de Cristo. Você tá no... Até onde eu saiba, cada pessoa tem 2, né? Não é assim? 2 ossos, não é assim? Então, tinha ali 30 crânios de Pedro. Como que pode ter? É só um. A não ser se ele tinha 30 cabeças, né? Possível, sei lá, né? Brincadeira, né, gente? Mas o fato que a pessoa, ela fazia assim, a igreja falava que você poderia comprar o seu lugar no céu. E aí também você poderia batizar ou comprar um lugar para o seu parente. Porque ele poderia estar lá no purgatório, ele poderia estar lá no limo, né? Naqueles estados intermediários que a igreja criou, de purificação. E a partir disso aí, depois que ela fosse purificada, que ela poderia entrar no céu. E você é um meio pelo qual poderia ajudar as pessoas, né? Dar um pãozinho para entrar no céu, ou dar um pezinho, né? Igual a gente fala assim, né? Também. A Basílica de São Pedro foi construída nessa base, através das indulgências. O pessoal pagou as indulgências e foi construído aquele império, né? Aquela igreja monumental. Só abrindo um parênteses aqui, gente, eu creio que para Deus a gente deve fazer o melhor. Eu sonho com uma igreja grandona, lindona, porque o nosso Deus não é Deus assim de miséria, não. Eu não gosto de coisa assim mal feita para Deus, não. Acho que para Deus tem que ser o melhor. Às vezes na nossa casa, só abrindo parênteses, né? Às vezes na nossa casa a gente faz o melhor, mas quando vai para Deus, a gente coloca o pior. Não, para Deus tem que ser o melhor, né? Então só fechar o parênteses aqui. Então, continuando, o que eles... Era assim, gente. E Lutero também entendia que a salvação, como hoje, muitas pessoas pensam assim, que a salvação ela vem através de quê? Do meu esforço. E aí Lutero ele limpava o chão, eu até falei isso aqui outro dia, né? Ele limpava o chão ali do mosteiro, achando que assim ele poderia ser salvo. E a pessoa passava, ele via assim, podia até pentear o cabelo, né? O cabelo ia ficar lindão, né? Pentear ali, naquele chão. Porque ele achava que assim ele seria salvo. Até que um dia ele está andando numa beira de uma estrada lá, e cai um raio, e aí ele vai e grita assim: Santa Ana! Santa Ana é Santa Graça, né? E aí a graça de Deus invade o coração dele, aí ele entende o que é a graça de Deus, a palavra que diz: o justo viverá pela fé. E aí ele entende que a salvação ela é feita não pelas minhas obras, mas pela fé em Deus. Então Lutero, só contando um pouquinho desse contexto, né, de história, se a gente for olhar mesmo, a nossa teologia ela é incutida no decorrer da história, mas a parte de salvação mesmo, ela vem assim aflorar mais a partir da reforma.
31 de outubro de 1517, que é o dia da reforma. Então, a partir disso aí, é que vem mudar toda a história, entendeu? Aí que, na verdade, vem surgir a teologia mesmo. Não que não tivesse antes, você tem Agostinho, você tem Atanásio, você tem vários nomes no decorrer da história da igreja, o Wycliffe, né, até depois dele aí, João Russo, você tem os Abigenses, Valdenses e tal, mas isso é uma outra matéria, seria mais no caso da história da teologia e do cristianismo, depois vocês vão ver. Mas como ser um grande teólogo? Vamos lá? Falei demais, gente, quer perguntar até agora sobre o que eu falei aí? Fala agora, focar-se para sempre. Bom, Lutero ele falava o seguinte: como ser um grande teólogo? Primeira coisa, oração. Por que oração? Lê pra gente, o Israel, fazendo favor, essa parte da oração. Por essa razão, você deveria se desesperar com a sua sabedoria e razão, pois com essas não adquirirá nada, mas por sua arrogância lançará a si mesmo e a outros no abismo do inferno, como fez Lúcifer. Ajoelhe-se em seu quarto e peça a Deus em verdadeira humildade e seriedade, para que Ele me conceda a verdadeira sabedoria. Amém. Irmãos, por que normalmente os seminários não são reconhecidos pelo MEC? Porque os seminários eles formam pastores, eles formam pessoas para o ministério. A igreja normalmente ela não exige isso. Para a pessoa ser pastor, ela precisa de ter o seminário diante de Deus? Não precisa. Só que tem que a igreja ela pede ou ela orienta, ou alguns até determinam, e o melhor é sempre que a pessoa faça um seminário antes. Por quê? Para que ela possa conhecer outras correntes teológicas, para que ela possa ter uma amplitude maior, ela possa ampliar a visão dela, né? Conhecer as línguas originais também. Gente, depois que você conhece grego e hebraico, a sua visão de Bíblia muda completamente, entendeu? Até a teologia mesmo, ela vai mudar, porque você agora não vai falar assim: olha, fulano diz, na palavra de Deus diz isso. Qual que é a maior autoridade nossa? A autoridade é a palavra de Deus. É ela que é a nossa autoridade. E quando a gente fala aqui com respeito à teologia, igual o nosso curso que nós vamos ter aqui de 2 anos, ele não é reconhecido pelo MEC, possivelmente a gente não vai reconhecer, nem daqui a algum tempo, não sei, nós estamos orando com respeito a isso. Porque quando você abre com o MEC, o MEC também, por enquanto, ele não está entrando nesses méritos não. Mas a tendência é que o MEC começa a querer colocar o dedinho ali: olha, você devia ter isso, você tem que aceitar, por exemplo, num curso de teologia que é reconhecido pelo MEC, pode estudar ali o espírita, pode estudar ali o macumbeiro, pode estudar ali quem quiser, você não pode proibir, entendeu? No caso do curso não reconhecido, não é que a gente proíbe, mas a pessoa por si só ela não vai querer fazer, porque o curso é da igreja tal, ou é um curso interdenominacional. Oi? Não vai ficar à vontade. Apesar de que eu acho até bom as pessoas virem de outra religião fazer, porque a verdade vai convencer ela e vai converter. Um professor lá do nosso curso, orientador, aliás, coordenador do nosso curso que a gente faz para convalidar o diploma de teologia, ele fala o seguinte: quando ele estudou teologia, tinha com ele 2 espíritas estudando, um deles se converteu, entendeu? Então a verdade ela faz isso, ela faz o que é a praxe, né? Como diz Isaías 55, o outro versículo, após aquele que a gente leu do pensamento, a palavra de Deus ela vai e faz aquilo que é a praxe. Mas voltando aqui com respeito à oração, estou falando isso tudo com respeito à oração, gente, com respeito. Por que Lutero fala de se ajoelhar? Porque eu não posso chegar e falar assim: olha, é assim que tem que ser, eu acho que é assim. Não é assim, eu acho que é assim. Aprenda a partir de agora, e vocês vão pregar daqui a alguns dias, né? A partir de agora, vocês não devem falar eu acho assim, eu creio assim, ou a palavra de Deus diz assim. O principal seu, na hora de você falar, é você falar assim: a palavra de Deus diz assim. Você e eu não temos autoridade para falar assim, eu acho assim. Você pode falar eu creio assim, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim. E aí se a pessoa crer diferente, ela vai tentar mostrar para você através da palavra, entendeu? Porque você tem que agora agir de acordo com a sua fé. E aí vem, gente, a questão da oração, porque a autoridade agora não é uma denominação, a autoridade agora não é uma igreja, a autoridade agora não é um pastor, a autoridade agora é a
Todas as denominações vão falar que a autoridade máxima é a palavra de Deus. Porém, na prática, as coisas são um pouco diferentes, né? Se você fugir ali um pouquinho, né, vai ser mais complicado. Pastor, quer dizer, mas como pode falar na frente, é assim, a palavra de Deus diz assim, Isso. e eu creio assim. Isso é o correto. Porque se você fala eu acho, o eu acho Eu falei assim, é um problema, né? A gente até fala, eu acho sim, eu né? creio Você assim. tem que falar eu. Por quê? Porque você está falando a respeito da fé, não eu acho não. Se você acha, nem fale. Porque você só pode falar daquilo que você tem certeza. Ou então você questionar e falar, olha, eu acho que é assim porque eu ainda não tenho certeza. Você pode me orientar? Porque quando a gente prega, a gente fala, você está ali formando a opinião. Por isso que a gente falou que teologia sistemática, agora que é essa matéria, e quando a gente, desde o início a gente está falando sobre o curso básico de teologia, né? Que a partir do momento que você começa a aprender, você agora, as pessoas já olham para você diferente, assim, olha, não, fulano fez ali o seminário, olha, fulano sabe. Então ele já olha para você com um ar de autoridade. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento assim, mas ele já olha para você assim. Hã? Ou crítica. Também. Cobrança. Com certeza. Perfeição. Com certeza. Olha só, gente. Vocês vão perceber que as pessoas vão chegar perto de você perguntando assim, o que diz em tal lugar é assim? Aí você vai falar assim, eu faltei esse dia. Pois não cheguei tarde. Eu posso olhar, Olha só que vergonha. Eu falo isso muito no seminário, porque tem seminarista que misericórdia. Ontem eu fui lecionar lá e eu tô. Ano que vem eu nem vou lecionar. Dia desse dia eu acho que eu não vou lecionar mais lá no seminário Batista não. Tô cansado já, enjoei dele. Porque, gente, é cansativo você chegar num lugar onde você vê que as pessoas não querem aprender. Você se esforça, você luta, você prepara ali, mas na hora de você passar, a pessoa não quer aprender. Mas por que faz? Geralmente não é chamado, isso acabou. Tem vários fatores, por exemplo, no terceiro e quarto ano a pessoa já está cansada. Qualquer faculdade é assim, né? Quarto ano então a pessoa já está. Se passar um gato preto na frente, ele chuta ele e faz igual super-homem, manda o bichinho a quilômetros de distância, né? Porque a pessoa já está com vontade de ir embora. Um dos fatores é esse. Porém, a pessoa ela tem que entender, eu tenho que aprender, eu tenho que continuar. E tem uns que são desleixados mesmo, né, irmão? Tem uns que têm o chamado de Deus, mas ainda estão naquela assim, Será que é isso? eu vou fazer assim. Não, até ele sabe que é chamado, mas ele está assim, como Sansão. Ele é chamado por Deus, mas deixa eu curtir um pouquinho a vida aqui, né? Tem muitos fatores, né, que levam a isso aí. Não cabe a gente julgar, mas a gente tem que orientar e cobrar. Eu, como professor, eu tenho autoridade para cobrar esse Deus. Tem aluno lá que em estágio vai bombar por causa de falta, em estágio. Teve um aluno lá que foi reprovado em estágio porque não entregou o trabalho. É vergonha, a pessoa ser reprovada em estágio, gente. Porque não entregou o trabalho que é o projeto, né? Já pensou, José? Ser reprovado por causa disso? Aluno assim, a gente vê assim? Né? É complicado isso, mas a gente vê. Gente, a oração, quando a gente fala aqui para ajoelhar, porque você tem que saber, olha, o que eu aprendi no seminário, o que eu tenho aprendido na palavra de Deus, eu tenho que falar, Senhor, me dá orientação, me diz aqui se realmente se isso é verdade, se eu estou crendo, se é dessa forma mesmo. Quando a gente fala oração, e eu gosto muito quando o Lutero coloca de ajoelhar, porque o ajoelhar é prostrar-se diante de Deus. A palavra da oração no original grego, tanto quanto no hebraico, ela tem a ideia, eu até lembrei aqui as várias palavras, né, no hebraico, no grego, mas não vou falar não. Mas elas, a ideia em todas elas praticamente é da pessoa se prostrar com o rosto em terra. É como aquele servo que chega diante do rei e ele olha para o chão porque ele sabe que ele não é digno de olhar para o rei. Entendeu? Então por isso que Lutero fala, a teologia ela é feita na base da oração. Por isso que eu falo o seguinte, teologia sistemática, é bom a gente ler livro de teologia sistemática e é bem, só aceita os livros de teologia sistemática, para comparar as ideias, porque no âmbito dos dons espirituais, existe um dom chamado dom de mestre, né? Ou de pastor mestre, e esse dom, se o outro lá for escrever um livro de teologia sistemática, é porque Deus deu para ele o dom de mestre. O problema é que às vezes quem tem o dom de mestre, ele é mais seco, né? Ele não é muito assim aquela pessoa de relacionamento, né? Ele é mais de ensinar.
O negócio dele é, ele ama. Eu tive um professor no seminário, que, gente, aquele homem, ele sabe grego, hebraico, ele sabe espanhol, sabe latim, ele sabe inglês. Ele foi na Inglaterra visitar a universidade lá, e aí o pessoal deu para ele uma caixa de livro assim, e xerox de material lá, assim, coisa lá do tempo do onça, assim, coisa lá bem antiga mesmo. Por quê? Sabe que ele gosta de estudar, sabe que ele gosta de ler. E ele, assim, ele dava aula pra gente, ainda vou chegar nesse nível, né? Ele dava aula pra gente, assim, de exegese do Novo Testamento, com a Bíblia em grego. E ele lia pra gente em grego e traduzia já, falando pra gente assim. E, gente, é fascinante você ver pessoas assim. João Wesley, ele era assim. Wesley, ele era catedrático em grego. Lutero também, ele conheceu o grego a fundo. Eles falavam assim, profundamente o grego. Como eu estou conversando com você aqui, ele falava assim, conheciam as palavras e o significado delas. O que nós aprendemos no seminário só um pouquinho. Ele é mais instrumental, ele é para te ajudar a ler. Igual eu posso pegar, eu posso ler, mas eu não sei para poder ficar falando como eles falavam, né? Pode falar. Essa pessoa que você acabou de referir é uma pessoa casada? Qual pessoa? Me relembra que eu até esqueci que eu falei agora. Professor. Pessoa que dava no seminário. Ah, sim, com certeza. Casado, cheio de filho, e todos os filhos dele na frente, e pastor de igreja ainda, e ama missões, igual eu passei para você semana passada, né, sobre a agenda, né, gente? Aquele homem, e o amor que ele tem pelo Senhor, pelos filhos. Até hoje, ele tem filha que já tem seus 25 anos de idade, 30 anos de idade, casada já, e elas chegam e sentam no colo dele, com o pai. E ele abraça a filha e dá um carinho tão grande. Ele é muito amoroso. O nome dele é José João, reverendo José João. Ele começa assim, olha, o canto moçanético, ele diz dessa forma. A voz dele é assim, é um pouco engraçado. Mas, gente, o amor que ele tem pelo Senhor, ele é bem tradicional, muito tradicional, nossa Deus. Mas é daquele tradicional que, de verdade, daquele que tem amor pelo Senhor. Ele é calvinista, né? Ele é da linha presbiteriana mesmo, assim, do pé roxo, viu, Wesley? Do papo amarelo do bigode branco. Mas ele, que é o calvinista de verdade, ele ama missões. E ele ama missões, irmãos. Um homem fascinante, assim. E tem família. Você falou quase questão do tempo, né? Às vezes a gente, na verdade, nosso tempo ele se baseia nas nossas prioridades. O que nós colocamos como prioridade, nós fazemos, entendeu? Claro que nós precisamos de tempo para descansar. Eu falo com a hoje é meu tempo de gastar minhas energias, que eu estou jovem, né? Aí eu tenho que aproveitar, porque daqui a uns 10 anos, 20 anos, eu já vou estar mais cansado. Então, tem que aproveitar agora para aprender as coisas. Eu queria ter aprendido isso mais tempo, né? Antes. Mas vamos continuar. Oi? Não. Mas a nossa alegria é que o Moisés começou, né, ali, né? Com 40 anos houve uma mudança na vida dele, né? Com 80 anos ele foi chamado para o ministério. E tudo que ele tinha aprendido, ele viu que precisava aprender mais ainda, né, gente? Então não tem... E Abraão, 75 anos de idade. Então não tem idade, não. Tá vendo? Ninguém chegou aqui ainda em 75, né? Então tá bom. Vamos lá. Acho que não, né? Meditação. A outra coisa sobre teologia, como nasce o grande teólogo? Através da meditação. Lê pra gente ir avisando? Só o primeiro parágrafo. Em segundo lugar, você deveria meditar, não somente em seu coração, mas também em alta voz, na palavra oral e nas palavras expressas que estão escritas no livro, as quais você deve sempre considerar e